Olá, pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver noção de função por meio de conjuntos. Nós lembrando que no assunto, o conteúdo que estamos estudando é sobre função, né? Onde você tem uma situação, problema, você lê a situação, as atividades, as questões que eu passei para vocês fazerem em casa, né? Você tem a situação, problema, onde você vai ler, identificar a variável dependente e a variável independente. Depois ia descobrir, fazer a lei da função, né? Que é a forma para resolver a situação. Hoje nós vimos aqui para a função por meio de conjuntos. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele vai ser o conjunto de partida e o conjunto B, o conjunto de chegada. Então, o conjunto A, nesse conjunto A, nós temos elemento menos 1, 1 e 2. No conjunto B, menos 2, 2 e 4. Então, o que a gente observa é que o conjunto A, ele é de onde saem as setas, né? Ele sai a seta, né? Ele quem domina, quem sai e quem recebe, né? O conjunto de chegada recebe essas setas. Para isso, a gente observa aqui, ó. O que é que significa isso aqui? F, dois pontinhos, né? A com a seta B. É a função de A em B. Quando a gente lê dessa forma, função de A em B, ou seja, as setas sai do conjunto A. Observa que a seta está saindo de A e chegando em B. Então, é aqui recebe, do mesmo jeito. Sai dos elementos de A para o elemento de B. Agora, pode ser que a gente tenha F, aí aqui, olha. Olhe para onde é que a seta está. Então, seria F de B em A. As setas sairia de B e quem recebia é o conjunto A. Então, a gente precisa observar direitinho, né, essa nomenclatura, ou seja, esse enunciado, olhar direitinho para que você possa fazer corretamente. Então, quando nós temos uma função aqui que está representada em um diagrama, né, que isso aqui é chamado de diagrama, para que ela seja função, os elementos de A, cada um elemento desse só pode sair uma seta. Os que recebem, não, eles podem receber duas setas, pode sobrar, né? Pode sobrar um elemento, um número aqui. Mas no conjunto A, não. De onde sai, que é o conjunto de partida, ela não pode, nem de cada número desse, sair duas setas e nem pode sobrar um número. Se acontecer isso, então não é função. Agora, o B, repetindo, pode receber duas setas e pode sobrar um número. Ele continua sendo função. O que não pode é no A. Mas na outra aula, nós vamos estudar domínio, contradomínio de uma função, aí nós vamos entender bem direitinho aqui o que é domínio e o que é contradomínio, né? Quem está dominando, quem recebe. Mas isso, vamos por parte. Vamos primeiro entender quando é que um conjunto ele representa, né? Quando uma função, quando ela está representada num conjunto, em um diagrama, quando é que ela é função e quando é que ela não é função, certo? E aprender como a gente fazer essa ligação, essa seta do conjunto saído de partida e no outro de chegada, que é o conjunto B. Primeiro vamos entender isso. Depois a gente vai entender por quê e vai entender o que é domínio e contradomínio. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Observem. O conjunto A, nós temos representação de duas funções aqui. Então, qual dessas é função e a que não é função? Observe na primeira. Na primeira, nós temos o conjunto A e o conjunto B. E tá aqui o F, né? Que é a função. Observe que de cada elemento de A só sai uma seta. De cada um só sai uma. E não tá sobrando nenhuma. Aí vamos para analisar o B. Nós temos, olha, observe que todos os elementos de A saem a seta para um único, que é
o único elemento de B, que é o 10. Sobra 2 elementos, ou seja, 2 números. Isso aqui pode ser função? Pode. Isso aqui representa uma função. Por isso que tem aqui o Czinho, né, tá marcado de verde. É uma função. Porque, ó, no conjunto A, só tá saindo um elemento de cada. Uma seta de cada número, de cada elemento. Que isso aqui a gente chama de elemento, esses números. Só sai uma. Aqui, ó, chega todas em um único número. Pode? Pode. Pode sobrar número aqui? Pode. O que não pode é no A, de onde está saindo a seta. Vamos aqui a esse outro exemplo. Observe. No conjunto A, nós temos aqui o 4, que está saindo 2 setas. Olha, para 2 números. Então, isso não pode. O B pode receber 2, mas o A não pode. Então, aqui o X, olha, não é função. Isso aqui não é uma função. Para ser função, tem que ser a correspondência, saindo somente uma seta de cada número, ok? Agora, aqui, quando está no diagrama, você observa isso e você pode marcar, dizer que é função e que não é função. Mas para você fazer essa ligação aqui, fazer e saber se é função. Então, vamos aqui a esse exemplo. Observem. Dados o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 1 e 2. E o conjunto B, menos 1, 0, 1, 3 e 4. Certo? Nós temos o conjunto A e temos o conjunto B. E a correspondência entre A e B, dada por y é igual a x elevado a 2. O que vai fazer a correspondência de um conjunto para o outro vai ser essa lei de função aqui, essa fórmula. Y igual a x elevado a 2. Aí observem, x pertence a A, ou seja, os elementos de x são os elementos do conjunto A. E y pertence a B. Os elementos de y são os elementos de B pertencem a Y, ou seja, os valores de Y é o do conjunto B. Faça um diagrama e diga se F é uma função de A em B. Feito isso, analisemos os dois conjuntos. Então, o que é que a gente faz? Olha, fazemos o diagrama, e aqui o A. Quem eu vou colocar aqui no A? Todos os números do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, o B, conjunto B. Aí vamos pegar todos os elementos de B, que é menos 1, depois o 0, depois o 1, 3 e 4. Esses são os elementos do conjunto B. Agora, pra gente, nós só tiramos aqui, de acordo com o que diz o enunciado, x pertence a A. Então, aqui o conjunto A primeiro, depois o conjunto B. Quando ele diz que x pertence a A, a gente faz isso, olha. Repete aqui, y é igual a x elevado a 2. Aí, y é igual. Ele não diz que x pertence a A, então a gente pega o primeiro valor de A, que é menos 2, no lugar do x, ó, é menos 2. Por que que é do conjunto A? Porque aqui está dizendo, ó, x pertence a A. Então, y é igual menos 2, aqui, ó, repete o expoente, menos 2 elevado a 2, que dá igual a 4. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, o A foi menos 2, e o valor de y, que é B, é o 4. Então, você vem aqui do menos 2, ó, e faz isso. Vem lá pro 4. Agora, vai fazer a mesma coisa com menos 1. Y é igual, no lugar do x, menos 1 elevado a 2. Y é igual, menos 1 elevado a 2, que dá igual a 1. Menos vezes menos mais, e 1 vezes 1 é 1. Então, eu pego esse menos 1 do A e venho para o 1 do B.
A mesma coisa nós vamos fazer com 0. Y é igual a y é igual, no lugar do x, 0 elevado a 2. Y é igual a 0 elevado a 2, 0. Então, esse 0 eu vou aqui, ó, o 0 do conjunto B. A mesma coisa vamos fazer com o 1. 1 elevado a 2. Y é igual a 1 elevado a 2, 1. Então, eu pego 1 do A e vou para o 1 do B. A mesma coisa com o 2. 2 elevado a 2. Y é igual a 2 elevado a 2, 4. Então, o 2 vai aqui para o 4. Certo? Agora, vamos analisar. É uma função de A em B? Essa função aqui de A em B, os elementos de A que está indo para B, nós vamos saber se é uma função. Primeiro, vamos observar. Sobrou algum número no conjunto A? Não. Ok, é uma função. Vamos analisar o outro ponto. De cada número só está saindo uma seta? Sim, só está saindo uma seta. Então, aqui é uma função. Porque, aí você vai dizer, ó, é uma função. Agora, mas aqui no conjunto B, ó, tá sobrando um número e teve número que recebeu 2 setas. O B que recebe pode. O que não pode é sair 2 setas aqui do número, certo? Então, de acordo com esse exemplo aqui, vai 2 questões, tá certo? Uma para você, já tem os diagramas, vocês vão identificar se é função ou não. E a outra, vocês vão fazer esse mesmo cálculo aqui, certo? Só com o número diferente e a fórmula diferente. Qualquer coisa e dúvida, é só me perguntar.